Olá, você, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Segunda. Hoje é segunda-feira, dia 31 de março, o ano 2025, véspera de 1º de abril. Boa noite, Valde, seja bem-vindo a mais uma live, mais um Papo de Segunda, tudo bem? Boa noite, Paulinho, boa noite, galera que está de casa nos prestigiando aí. E foi o mês, né, meu amigo? Se foi. Tá voando, o ano 2025 aí tá voando, cara. É verdade. Como diz o alemão, quando tu vê, tu já viu, né? Estamos aí entrando então no 4º mês do ano, desejando a você tudo de bom, né? Que seu ano tenha sido até agora um ano muito bom e que continue. Se não foi um ano bom, ainda dá tempo de você tornar esse ano maravilhoso, o ano de 2025. Papo de Segunda no ar, a partir de agora, em nome desses mais valorosos patrocinadores, nossos parceiros, nossos amigos, nossos colaboradores, porque graças a eles a gente tem o privilégio de estar aqui todas as segundas-feiras para levar para você um bate-papo, né, trazer informações, serviços de utilidade pública e também descontração, né, Valde, que é muito importante para a gente também começar a semana se divertindo, né? Pois é, Paulinho, pois é, depois de um final de semana agitado aí, muito trabalho aí. Exatamente. Estamos aí para mais um Papo de Segunda aí, meio desfalcado hoje. Faz parte, né? Acontece, né? Faz parte. Nosso querido Marcelinho está com os seus afazeres, as aulas. Na verdade, assim, o Marcelinho está fazendo um curso não, uma faculdade de música, então agora chegou o período dos testes e tudo mais, então ele tem os seus momentos lá que ele tem que fazer, né? É. Faz parte da vida também. E hoje o Papo de Segunda saiu aos 49 do segundo tempo, porque eu também tinha um compromisso aí para a noite e tive que adiar aí, né? Não, é verdade, não conseguimos concretizar mas é tudo. Esse é mais uma prova, né, Valdir? A gente acaba não divulgando o convidado da semana seguinte, justamente por isso, né? Para a semana seguinte, até o presente momento, nós temos preparado uma live. Eu acho que vai ser uma das melhores lives que a gente vai poder fazer, porque além de trazer muitas informações, vai ser um serviço de utilidade pública também, né? Importantíssima, cara. Importantíssima. Se a galera que está convocada que confirmou que vai estar aí segunda-feira que vem, tiverem de fato aí, vai ser uma live de importância muito grande para os munícipes aí, tal, título de informação aí, cara. Inclusive, né? Então a gente já convoca, né? Fique com a gente aqui, participe com a gente, troque umas informações aqui com a gente nessa live e para a semana que vem vai ser ainda melhor. Lembrando que nós estamos aqui num oferecimento do Bar do Valde, que é simplesmente esse espaço maravilhoso, que o Valde, né, transforma o bar num estúdio flutuante toda segunda-feira para a gente fazer esse papo de segunda, né, Valde? Pois é, segunda-feira o bar serve de estúdio pra gente aí, pra levar até vocês aí essa hora e meia aí de um bom bate-papo para começar bem a segunda. Exatamente, né? O Bar do Valde, a gente está vendo aí nas imagens também, né? Perfumarias árabes, né? Das Arábias Perfumes, que você vai poder trazer mais informações. Daqui a pouquinho o Valde vai trazer mais detalhes sobre a perfumaria árabe que hoje está conquistando o planeta. Como a gente fala, né? A gente falou nas outras lives também, está no hype, né, Valde? Tá no hype aí, mundial. Isso, a perfumaria árabe. Siga aí, @das.arabiasperfumes, ou também vem até aqui o Bar do Valde, que o Valde faz uma consultoria. Como é que é uma experiência olfativa? Uma jornada olfativa, apresenta as fragrâncias para vocês aí. Você que não conhece. Paulinho, esses dias tinha um amigo nosso que foi numa palestra em São Paulo. Olha. E daí diz que nessa palestra eles comentaram lá que uma das tendências para 2024 e para 2025 é a perfumaria árabe. Olha aí, espetacular. E Aratiba já tem essa opção, né? Aratiba já tem a opção das Arábias Perfumaria aqui no Bar do Valde. Eu estive no bar aqui na sexta-feira. Vamos agradecer também, né, Valde? Edição de número 3 da Noite do Karaokê. Mais uma vez foi sensacional na última sexta-feira, né? A edição número 3 da Noite do Karaokê. E, inclusive, o Valde providenciou, junto com Amo Madeira, né? Uma lembrancinha aí para os cantores que se fizeram presentes. É um troféu de participação no karaokê, na verdade. Exatamente. Né? E está sendo uma experiência gratificante demais, né? Interagir com o público. O público realmente gosta de cantar, né? Gosta de participar, gosta de cantar, né, cara? É impressionante o que a galera solta a voz aí. Não, e assim, várias surpresas, né, Valdir? Pessoas que a gente nem imaginava, assim.
Daqui a pouco deve ter muita gente, talvez você que está assistindo essa live, você gosta de cantar, vem aqui. Ninguém está avaliando, ninguém está julgando. Não tem nota, não tem nota. Não tem jurado, não tem nada. Você vem e participa. Você tem a sua participação, vem aqui, participe. Teve as meninas também cantaram aqui, eu acho que deviam ter algum probleminha, né? E elas cantaram baixinho, cantaram meio acanhadas e tal. Aí tavam depois se soltaram, né? Depois da segunda música ali, deslanchou. Exatamente, é isso, né? O Noite do Karaokê é isso. E a Noite do Karaokê, a última Noite do Karaokê, teve o apoio também Amo Madeira, isso mesmo. Siga aí, @amomadeira_ e surpreenda-se com todas as ideias e sugestões de presentes. E destacar, Paulinho, a agilidade com que eu passei a ideia para a Isaura. Ela absorveu a ideia. Antes de eu acabar, ela já tinha... Ela compreendeu, ela já tinha aquela ideia, o negócio deu o resultado pronto ali e produziu a imagem, já imprimiu ali, cara... Fantástico, com velocidade. O Valdi acabou de ter uma experiência que a gente sempre divulga aqui. Você está sem ideia, ou você tem uma ideia mais ou menos, você apresenta essa ideia para a Isaura, ela transforma essa tua ideia em realidade. É verdade, cara. E numa velocidade, tipo, para ela é muito natural, assim, pra gente tu fica imaginando como é que vai fazer, para ela é natural, assim, sabe? Ela já bota o projeto em andamento, já te entrega o negócio pronto aí. Maravilhoso. Então o Valdi também teve uma experiência, também teve. Eu já comprei vários brindes, vários presentes, vários mimos lá da Isaura, e é exatamente isso que o Valdi espontaneamente acabou de dizer. É uma experiência também, né? Você tem uma ideia, ou tá sem ideia, Amo Madeira, @amomadeira_, siga aí nas redes sociais, informe-se, converse com a Isaura, troque ideias. Para não errar no presente, @amomadeira_, siga aí, procure nas redes sociais. Manda um abraço para a Prof. Rosane. Oi, Prof. Rosane, tudo bem? Tudo bom, Rosane? Boa semana para ti. Ela não gosta que eu chame ela de prof porque ela se sente mais velha. Mas, cara, a professora vai ser sempre prof, cara, não adianta. É verdade. Eu achei que tu ia falar, vai ser sempre velha. Não. Ó, foi ele que falou, não fui eu, tá, prof? Eu falei sempre prof. É brincadeira, sempre tá? vai ser a prof. Adoramos você, prof. Obrigado, tá, pelo prestígio também. Também foi uma das entrevistadas aqui, se eu não me engano, a live de número 2 foi com ela, com a prof. Rosane, né? A live número 1 foi com o Valdi, a live número 2 foi com a prof. Rosane. Obrigado, prof. Obrigado a todos que estão acompanhando aí também. Valeu pela audiência. Com a gente também, a Alumiarte Esquadrias e Acabamentos, para você que precisa de estruturas em alumínio. O lugar certo é a Alumiarte Esquadrias e Acabamentos. Orçamento sem compromisso aqui para Aratiba e toda a região. Trabalha também com vidros. Siga aí, @alumiarte.aratiba, @alumiarte.aratiba, ou também pode entrar em contato pelo WhatsApp 99346-8726, 99346-8726, o código de área é o 54. Com a gente aqui a Fardo Esportes, E Cacau. Loja Fardo Esportes, isso mesmo, Cacau. O Kiko lá em Erechim, na Loja Fardo, e o Cacau aqui em Aratiba. Que dupla, né? Como? Que dupla, né? Que dupla, né? Kiko e Cacau, Cacau e Kiko. Toda a linha de material esportivo, eu vou falar uma palavra forte aqui, original. É isso que você encontra, produtos, qualidade e originais, Loja Fardo Esportes. Desde bolas, tênis, calçados, camisetas, camisas de times, inclusive as camisas de times com aquela personalização, beleza? Para presentear ou para você mesmo, aquela personalização. Moletons, jaquetas, meias, artigos esportivos em geral, é com a Fardo Esportes. Aqui em Aratiba, na rua Luiz Loeser, bem pertinho da prefeitura, loja com o Cacau. E você pode entrar em contato direto com o Cacau, 991670460. 991670460. Lá em Erechim, a loja Fardo Esportes fica na Torres Gonçalves, número 78, que é a loja na rua do Sondinha, né? A loja Fardo Esportes. E o Valdi, né, muito bem falou aqui, vem falando, que o Cacau ele presta uma consultoria, né? Ele é especialista em tênis, né? Exatamente, cara. Às vezes tu vê um tênis numa vitrine e tu gosta, simplesmente tu gosta do tênis e vai querer comprar. Às vezes tu compra e o tênis não encaixa muito bem com a atividade que tu quer fazer, sabe? O Cacau, ele te dá uma consultoria. Se tu tem a pisada torta, ele é um tênis que corrige a pisada. Exatamente. Tu quer para academia, tu quer para passeio, tu quer... Cara, ele te dá uma orientação, assim, fantástica. Eu aprendi muito sobre tênis, sobre como comprar tênis, que tipo de tênis usar com ele.
Exatamente, né? O Cacau faz toda essa consultoria. Daqui a pouco você gostou daquele tênis, mas o Cacau vai entender que aquele tênis, talvez não aquele modelo específico, não seja indicado para você, né? Então é isso, o Cacau faz essa consultoria com você, além do bate-papo sensacional, né? O nosso amigo Cacau Principalmente, quem tem problema de coluna, eu já passei por isso. Agora que eu perdi peso, aí deu uma acalmada. Mas quem tem problema de coluna, às vezes, em grande parte, é tu passar o dia inteiro com o tênis errado. Pois é. E você que fica de pé bastante tempo, né? Isso mesmo, você que usa tênis o dia todo tem que ter um tênis compatível com o teu peso e com a atividade que você exerce, né? Específico para você. É isso aí. Exatamente, Loja Fardo Esportes. Com a gente também, DC Manutenção Solar, siga aí, @DC Solar _RS, 999986643. A DC Manutenção Solar, ela trabalha para garantir a máxima eficiência do seu sistema de captação de luz solar, é isso mesmo. Conta com a manutenção preventiva completa e específica para você, faz aquela limpeza especializada nas placas solares. E também a DC Manutenção Solar, ela trabalha com lavagem de fachadas e telhados, é isso mesmo. A fachada da tua loja, a fachada da tua casa está meio desbotada? Chame a galera da DC Manutenção Solar, 99998-6643, DC Manutenção Solar, juntamente com a parceria da RS Elétrica, 99958-7610. A RS Elétrica conta com serviço especializado, faz higienização do ar-condicionado e instalação e manutenção elétrica em geral. RS Elétrica, 99958-7610. Quero falar aqui com o Valde da RS Elétrica. Você esses dias precisou de uma máquina específica, né, Valde? Que ela consumia um pouco mais de energia e tal. Não é qualquer um que vai lá saber fazer a instalação, né? Não. Exige muito, além do cuidado, né, da segurança. Tem que saber, né? O que está fazendo, cara. Tem que saber, alguém que saiba o que está fazendo. Porque às vezes você compra um equipamento que ele é muito potente e os teus disjuntores não dá, a tua rede não suporta aquele equipamento, é tudo de se observar, né? Tem que observar, e muito. RS Elétrica, instalações elétricas com quem realmente entende e tem muita experiência. RS Elétrica. Com a gente também aqui no Papo de Segunda, a Autoelétrica Arnold. A gente falou da parte elétrica residencial, predial, comercial. Agora nós vamos falar da parte elétrica do seu veículo. É isso mesmo, Autoelétrica Arnold. 991636468. Autoelétrica Arnold. Autoelétrica completa, reparos, manutenção, Autoelétrica Arnold. Trabalha também com a linha de baterias Eliar. Precisou alguma coisa da parte elétrica do seu veículo? Autoelétrica Arnold. E como ele falou também nas outras lives aqui, né, que a gente fez, a bateria, ela tem uma função específica e existe a bateria específica do seu carro. Entendeu? É isso. Essa consultoria da bateria, o Rodrigo Arnold vai fornecer para você. Eu nem sabia, mas o carro do Valde tem 2 baterias, né? Tem 2 baterias. Tem uma bateria grande e tem uma pequena ali perto do painel ali, sabe? Na parte da frente, na frente do para-brisa ali. É uma bateria que é aquela bateria que guarda energia para a partida do carro, para não deixar desconfigurar a central dele. Ah, olha isso. Porque você que tem um carro mais novo, mais tecnológico aí, você tem que ter uma bateria recomendada para o teu carro. Porque se esses carros com muito recurso, né, de tecnologia embarcada e tal, que é legal no carro, necessário hoje, mas se você deixar arrear a bateria por completo, tu vai ver o BO que vai dar. Às vezes até a reconfiguração da central. É isso aí, cara. Né, a central eletrônica. Eu já vi carro em cima de guincho porque o cara deixou a bateria arrear por completo aí. E o cara avisa, né, quando a bateria está no fim. Sim. Esses carros mais modernos, eles já têm. E agora, logo para frente, começa o inverno aí que dá os BO. Então, exige mais, né? Já fique ligado, né? Já fique ligado e providencie. Se a bateria está meio no fim, providencia a troca aí, o Rodrigo. Muito importante. Isso faz parte da manutenção preventiva do veículo, Com né? certeza. Exatamente. Inclusive, a gente vai falar bastante sobre veículos daqui a pouquinho, fique ligado. Com a gente também a Arafarma, a farmácia do Deco. Um abraço ao Deco lá, toda a equipe da Arafarma Farmácias. Medicamentos genéricos, dermocosméticos, produtos de beleza, suplementos, vitaminas, você encontra na Arafarma, a farmácia do Deco. A Arafarma fica em frente ao hospital na Coronel Pedro Pinto de Souza, número 231.
aqui no centro de Aratiba. Arafarma Farmácias, 3376-1386 e também o 991-13-5330. 991-13-5330, Arafarma, a farmácia do Deco. E também Monolite, Casa Monolite, está com a gente aqui também no Papo de Segunda. Um abraço para o nosso amigo Tito, né, o Dr. Francisco Tito. casamonolite.com.br. São aqueles blocos pré-moldados, né, com as estruturas amarradas, e o EPS que ficaria, né, em teoria no lugar do tijolo. Tem as estruturas, você está vendo aí na tela, casamonolite.com.br. São os pré-moldados, a casa. O EPS, ele é anti-chama, ele é mais maleável, ele é mais leve, é um material. Esse produto pode ser utilizado para fazer 4 andares sem a utilização das vigas, né? Sem a utilização do reforço. Exatamente, das vigas. Fica muito forte, cara, a construção com esse É verdade. Tipo a gente acompanhou aqui, né? O Tito fez uma demonstração pra gente aqui. Aí, detalhada aí. Maravilhosamente. Os blocos já vêm prontos, você só vai montar eles, né? As equipes de pedreiros também estão sendo especializadas, estão fazendo os treinamentos. Casa Monolite, que inaugurou há 2 semanas lá na cidade de Erechim, e o representante, o nosso amigo Tito. casamonolite.com.br, para você que quer conhecer mais sobre essa tecnologia, né, para construção de casas, ampliações, também residências, né, prédios até 4 andares podem ser feitos, né, com essa tecnologia da Casa Monolite. Acesse o site www.casamonolite.com.br e lá você vai ter um WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas, também ver tudo sobre esse sistema. Casa Monolite, Monolite, os blocos pré-moldados, né, pré-montados, que podem ser feitos da maneira que você precisa, de acordo com a sua necessidade. E esse é um dos caminhos que a construção civil está tomando, né, devido à falta de mão de obra para as edificações normais, né? Mão de obra está cada vez mais escassa, e daí esse tipo de montagem é muito mais rápido. É verdade. Ele exige um treinamento, né, prévio, uma instrução, mas ele é muito mais rápido, e o Tito estava comentando aqui nos bastidores, ele gera uma economia de em torno de 10% até. Além de ser mais rápido, mais seguro, mais leve, mais prático, ainda é mais econômico. Eu estava acompanhando os vídeos sobre esse tipo de construção aí, é tipo tu montar um Lego gigante. Exatamente. É isso aí, cara. Isolamento acústico deve ser uma maravilha. Isolamento térmico. Também. Isolamento térmico. É fora de sério. Conheça esse sistema, casamonolite.com.br. E então estamos aqui no Papo de Segunda. Todas as segundas-feiras a gente está aqui no Bar do Valde para conversar com você, para bater papo, para trocar informações, para trazer informações, conhecer pessoas, né? Conhecer as histórias das pessoas. E hoje nós estamos aqui, eu e o Valde, o nosso amigo Marcelinho está com compromissos também. Os nossos convidados, infelizmente, não puderam se fazer presentes. O Valde cancelou um compromisso urgente também, né? Que teria, não pôde se fazer presente, e está aqui na live também. Mas a gente está aqui para levar um pouquinho de descontração, para começar bem a semana. Hoje aconteceu comigo o que acontece com alguns convidados aí. No decorrer da tarde, aí eu tive que mudar uma mudança de planos, hein? Mas acontece. Isso, até às 10 horas da manhã, nós estávamos os 3 entrevistadores e mais o convidado confirmado. Estava tudo certo. Aí, às 11 horas da manhã, por aí, o Valde disse, me surgiu um compromisso de última hora que eu não vou poder apresentar live. Não, tudo bem. Eu e o Marcelinho combinamos e tal, a gente ia fazer até em outro lugar e tudo mais. Tudo certo. Por volta da 1 da tarde, o Marcelinho, não posso, hoje veio aqui, eu tenho que cumprir as provas e tudo mais e tal, tenho compromissos. Não beleza, eu ia apresentar sozinho, né? Só pra a gente estar aqui e tudo mais, ia dar um jeito. Às 3 da tarde, o Valde de novo, não vou, o meu compromisso foi cancelado e tudo mais. E o nosso entrevistado também acabou cancelando, e tá tudo bem. Então o Valde passou o que um convidado passa, né? E tá tudo bem. Verdade. Tá tudo bem, são coisas que acontecem. Então a gente está aqui, esse bate-papo que eu e o Valde estamos fazendo aqui, inclusive a gente quer a colaboração de vocês que estão participando. Mande o seu recado, mande o seu alô. Mande um alô pra gente aí. Diz aí, boa noite, que tá ótimo. Boa noite, né? Faça uma pergunta. Inclusive, também pode ser uma pergunta e tudo mais. A gente conversou nos bastidores aqui para abordar alguns temas, alguns assuntos, algumas coisas que... Cara, eu acho pertinente, Valde, não sei se tu concorda comigo, um assunto que eu gostaria de conversar com você e também gostaria da participação das pessoas,
Estou vendo aqui, só ajustando uma coisa aqui no meu telefone. Um assunto que eu acho que é muito importante a cidade de Aratiba começar a debater é o trânsito. Eu acredito, minha concepção, Rui Paulo Neumann, está na hora dos motoristas começarem a se conscientizar um pouco mais. A primeira coisa que os motoristas, eu vou ter que falar de uma maneira geral, é óbvio que tem muito motorista que é legal, que é instruído, que é capacitado e que principalmente respeita as leis de trânsito. Talvez para você isso não vai se encaixar, mas eu gostaria de chegar naquele motorista que não liga o pisca, naquele motorista que não sabe o que é uma rótula, naquele motorista que... Sai do acostamento sem olhar se está vindo alguém. Exatamente. Aquele motorista que não se tocou que a cidade de Aratiba, agora com a RS 420 asfaltada, isso aqui é uma saída, é uma ligação interestadual agora. Não é mais uma ligação intermunicipal de comunidade em comunidade. Você, motorista que não é tão atento às leis de trânsito, se você não é tão atento, então vá devagar. Pelo menos vá devagar. Agora, ligue o pisca, use o cinto, né? Faça as conversões de acordo com a lei. Você não está dirigindo sozinho. Se você quer dirigir sozinho, existe essa possibilidade. Tem os autódromos. Eles fornecem, eles alugam um horário. Tu pega o teu carro... É engraçado, mas é verdade. Se você quer um trânsito inteiramente para você, feche um local e use. Agora, se você está dentro da cidade, respeite as leis de trânsito, caramba. Eu ando bastante com a minha moto, eu sou motociclista, habilitado, certinho, minha carteira de habilitação não está vencida, minha moto está com documentação em dia. Cara, é chato, tu tá atrás de um carro, de repente ele some. Não liga pisca, quando freia também. Cara, vamos entender que o trânsito não é só nosso, é isso. Eu estou falando aos motoristas de Aratiba e tomara que os motoristas que não têm muita consciência ouçam isso. Querem ficar bravo comigo? Tudo bem. Podem ficar bravo comigo, podem me xingar, não tem problema nenhum. Mas quando você está no seu carro, na frente do volante, use o pisca, sinalize, respeite. É isso, pode ficar bravo comigo, mas quando você está no seu carro, ande direitinho, né? Não faça... Pois é, cara. E a nossa cidade, que é uma cidade pequena, e o volume de carro na rua, tem dias que tu não tem estacionamento. Exatamente. Nas ruas aí próximo aos bancos e tal, né? E nem precisa ser dia de chuva. Não, negativo. Tem alguns dias, se eu não me engano, próximo, no início do mês, no fim do mês, eu acho que tem alguma movimentação bancária, algumas outras coisas aí, o trânsito vira um caos, né? A questão do estacionamento e tal. Eu não estou dizendo aqui que somente esses motoristas que vêm para o centro de vez em quando, ou que lotam, são vocês. Não, não são vocês. Não são só vocês. Tem muita gente que dirige toda hora aí que, cara, dá vontade de parar, tirar o cara à força, dar-lhe uma camaçada de pau e dizer, agora tu dirige de verdade. Cara, é chato. Outra coisa, a nossa cidade, a gente tem pouquíssimos registros de acidente. Que ótimo, que maravilha. Mas a gente tem que começar a se conscientizar, porque senão daqui a pouco esses números vão aumentar. Cara, não custa você olhar antes de sair. Se você, até o pisca ele é para ser usado para antecipar a tua manobra. Não é você virar e daí no meio da manobra você ligar o pisca. Comigo já aconteceu isso. Numa rótula aqui, eu estou atrás de um carro, de repente ele simplesmente vira, e aí depois ele liga o pisca. Pô, gente, vamos usar, vamos ser conscientes. Como eu falei, o trânsito não é só seu, caramba. E outra coisa, cara, em via pública, principalmente, nas ruas do centro aqui, teria que a galera tentar andar na velocidade, tipo, uma velocidade razoável, em baixa velocidade. A não ser que tu esteja com extrema urgência, fique atento, aí sim. Porque tem um fato também, que se você não andar em baixa velocidade, você corre o risco de atropelar alguém. Porque já me aconteceu de crianças ou adolescentes olhando o celular e entrarem no meio da rua e nem perceberem que estão no meio da rua, cara. E daí, se você está em alta velocidade, você não consegue parar. Exatamente. E daí tu tem que dirigir cuidando do teu carro e da segurança dos pedestres e dos outros motoristas também, sabe? Ninguém está xingando, ninguém bravo, não. Isso. É conscientização só. É só respeito, para evitar caramba. que algo
ruim aconteça, né, cara? Exatamente, é isso. A gente está aqui dando um puxão de orelha aí meio generalizado, que o intuito é que não aconteçam acidentes, que não, infelizmente ontem, né, no final da tarde, acabou acontecendo um acidente aqui na RS 420, na altura da linha auxiliadora. 2 pessoas que a gente gosta muito, eu convivo, né? Eu não vou citar o nome aqui por questão de respeito também, mas acabou o que aparentemente tem acontecido é que simplesmente um dos veículos entrou na via sem sinalizar, sem nada, simplesmente entrou. Então, assim, as pessoas acabaram se machucando um pouco. Graças a Deus que não teve muitas outras complicações. De acordo com as informações que chegaram, foi esse o decorrer, a lógica, né? Como é que é a dinâmica do acidente. Mas quem vai dizer é a Polícia Rodoviária Estadual, que esteve presente ontem, né? Encaminhou os feridos ao Hospital Comunitário de Aratiba e tudo mais. Mas o que a gente está fazendo? É melhor a gente falar 1 milhão de vezes, repetir 1 milhão de vezes, que você fique enjoado de ouvir, cara, usa o cinto, dá seta, vá devagar, direção defensiva, respeito. É melhor você ouvir isso e enjoar, mas chegar quando você está na frente do volante, você lembrar e você respeitar as leis de trânsito. Você cuidar do trânsito, como o Valdir falou, cuidar não só do seu veículo, mas cuidar de tudo ao seu redor. Porque você não está sozinho no trânsito. É isso. O que a gente está dizendo aqui é isso. A gente quer que você se conscientize. O seu veículo, se mal utilizado, ele vira uma arma. É isso. Simples assim. Respeite as leis de trânsito, entenda, compreenda. Ande devagar, mas também, a gente sabe, né? Abaixo da metade da velocidade também. Né? Quer dar a voltinha? Vai para a direita. Se tem alguém querendo passar, saia. O Valdir falou aqui de alta velocidade em caso de necessidade. Se uma pessoa precisa de um socorro, por exemplo, é uma situação emergencial, o que você vai fazer? Você vai ligar o pisca-alerta, você vai buzinar para que as pessoas entendam que você está com uma emergência. Por que os veículos oficiais, bombeiros, polícia, SAMU e tal, os veículos de emergência, eles têm 2 sinais, um sinal sonoro e um sinal luminoso. É justamente para isso, para avisar quem está no trânsito de que tem uma emergência, tem uma ocorrência, tem alguma coisa acontecendo. Se você avistar uma viatura, ou você ouvir, é justamente por isso que tem 2 sinais. Se você avistar, ouvir, dá o pisca para a direita e saia. E outro detalhe, pouca gente sabe, você está, por exemplo, no trânsito em fila dupla, aconteceu de ficar em fila dupla e tem uma viatura, tem uma ambulância atrás de você. Se você está na direita, sobe na calçada, libera o trânsito. Você não vai ser multado. Em caso de necessidade, você pode subir na calçada, você pode dar ré, você pode ir na contramão para liberar o acesso. Então, em caso de necessidade, você tem que desobstruir o trânsito. Seja uma viatura policial, seja uma viatura de bombeiro, seja socorro, resgate, saia. Mas aqui acontece pouca coisa aqui de obstrução, de trânsito e tal. Mas no trânsito comum, no trânsito do dia a dia, vamos começar a ter respeito, vamos começar a respeitar as leis de trânsito, vamos começar a prestar atenção. O trânsito não é só seu, caramba, você não está sozinho. Eu falei, né? Quer ir sozinho? Aluga uma pista e vai lá fazer o que tu quer. Mas quando você está no trânsito, respeita. É isso. Tá, cara, e às vezes acontece um fenômeno, vou levar um pouco pro lado do bom humor agora. Não, sempre. Cara, às vezes tu sai a pé para pagar alguma conta, vai a algum lugar, né? Acontece um fenômeno que as ruas estão cheias de carro, no banco não tem ninguém, nas lojas não tem ninguém. Multiplicação dos veículos. Arrebatamento. Cara, não sei, cara. Eu já observei isso algumas vezes. Isso aí me intriga às vezes, sabe? De onde é que tá a galera desses carros aí? Se não estão na loja, não estão nos bancos, tudo vazio, mas cheio de carro, né? Cara, eu não sei, não entendo. Tu sabe que... Lógica. Não, assim, cara, Aratiba é uma cidade pacata, é uma cidade tranquila, uma cidade... Nós elogiamos todas as lives, a gente sempre disse, Aratiba é uma cidade espetacular, uma cidade maravilhosa. Maravilhosa, Aratiba. É isso, Aratiba e ponto final. Assim, o Valdir hoje, que ele não está trabalhando, ele deixou o carro dele, do estabelecimento dele, na porta. E está perfeito, está tudo bem. Quando o Valdir atende aqui, o carro do Valdir não está nem nessa rua, nem na outra, o carro do Valdir está longe.
Agora, eu já percebi algumas pessoas aqui de Iratiba que elas vão com o carro delas, na loja delas e deixam na porta. E aí o que acontece quando o Valdir falou, quando existe a multiplicação dos carros, que não tem lugar para o cliente estacionar, o carro do dono da loja está na frente da loja. Tu entendeu? Eu achei isso fantástico, fenomenal. Não é uma indireta, não é uma piadinha. É só o seguinte, cara, a partir do momento que você tem um comércio, que você atende o público, você tem que entender que quanto mais bem à vontade o teu cliente estiver, melhor para você. Então que você estacione longe, mas deixe o seu cliente chegar na sua porta. Eu lembrei desse caso porque teve um cara lá numa loja lá em Concórdia, que numa época lá ele ficou brabo que ele começou a tomar multa da área azul, que ele não fazia o rodízio. E aí ele foi reclamar e disse, não, mas eu estou na porta da minha loja. Aí eu estava lá por acaso. Aí o cara, pois é, eu sou cliente da tua loja, eu não parei lá na tua loja porque o teu carro estava estacionado na frente. Então tu perdeu um cliente porque o teu carro estava lá. Cara, tu sabe que ele olhou assim, ele pagou a multa e nunca mais ele deixou o carro na frente da loja. Pode acontecer, cara, principalmente dia de chuva, né? Não, pois dia é. Dia de chuva, daí o cliente quer estacionar para ficar mais perto da porta para entrar. Isso, né? É visão, entendeu? É visão, é só ter consciência. E assim, ó, um detalhe a minha experiência, grande experiência, eu moro no início da Rua Itá, né, ali na ponte. Estão acontecendo alguns casos muito, cara, interessantes, vamos dizer assim, só que ao mesmo tempo muitas situações perigosas. Como eu falei no início desse meu discurso maravilhoso, Aratiba, a RS 420, ela se transformou numa rodovia interestadual. Existem ônibus de excursão, existem caminhões de produção, existem produtos que vêm de Santa Catarina por aqui e que vão a Santa Catarina por aqui. Então eles passam aqui na RS 420. A ponte da Rua Itá, para quem nunca trafegou aqui, quando o veículo chega na ponte, à direita, que é na frente da casa lá dos meus pais, é a rodovia correta. Existem muitos carros, eu já observei, no final de semana principalmente, eles vão na contramão. Não aconteceram acidentes assim porque não era para acontecer. Mas de sexta, sábado e domingo, a intensidade do trânsito ali é muito grande, é muito alta. E aí o que acontece? Existem pessoas, até outra coisa, a gente sabe quem usa o Google Maps, porque o Google Maps está direcionando a Santo Clivate, né, para cima, para descer depois. Eu, Rui, já ajudei várias carretas a darem um ré em cima da ponte para poder vir aqui por baixo. Inclusive o Flávio Dalcin e Banda Ouro, quando tocaram ali para baixo, o Flávio Dalcin veio descer porque realmente o Google Maps mandou eles para cima e o ônibus busão teve que descer, manobrar ali na ponte. Uma solução simples, cara, colocar tipo aquelas setas em cima da ponte, ali na saída da ponte, apontando para... O pior é que tem. Tem lá? Tem, na ponte mesmo. Se tu vê na ponte, a próxima vez que tu ir, tem ali e tem no canteiro central também, a preferência ali e tal. E muitos veículos, além de ficar ali, cara, é complicado. Um outro detalhe, quem vem da Rua Itá em direção ao centro, tem uma placa de a preferência. Quem desce tem preferência. Negativo. Quem desce, pare. Tem uma placa de pare no poste. Na que desce da Santo Clivate? Desce da Santo Clivate, tem que parar. A preferência. Sabe de quem que é a preferência ali? De quem vem da cidade e vai subir. Essa é a preferencial. Quem vem da Rua Itá para o centro, tem que parar, tem que ter a placa, a preferência. E falar nisso, teve um atropelamento ali semana passada, né? Exatamente, em cima da ponte. Em cima da ponte. E assim, outro detalhe, tem uma rótula na frente da ponte. A orientação é não parar na frente, não se para em cima de ponte. Não. Mas e na rótula? Como é que vai fazer a rótula sem parar? Então, daqui a pouco, assim, não é uma crítica, deixar bem claro, são opiniões, são conversas aqui. Uma atenção especial à ponte lá da Rua Itá, que agora faz parte da RS 420. Tem um pouquinho de atenção, o Valdir acabou. Que bom que você tinha essa dúvida. Quem desce do bairro, para. Tá escrito, tem um poste lá, uma placa grande. Pare. Eu já vi várias, inclusive hoje, se forem lá na rua agora,
vão ver, tem uns 2 metros de arrasto lá, porque um cidadão simplesmente veio e desceu e entrou. O cara que vinha da RS 420 teve que parar, porque senão ia dar um acidente. E ali tem que redobrar a atenção, porque é uma via estreita, né, cara? Exatamente. 420 é ali e tal, mas é um local bem estreito, né, cara? Exatamente. É complicado, às vezes tem carro estacionado nos 2 lados, daí caminhão, 2 caminhões se encontram ali, não passa, né? Já era, não passa. Então, assim, um pouquinho de atenção, os aratibenses que vão assistir aí e tal, cuidado, é isso, cuidado, atenção redobrada. Você está em posse de um veículo, atenção redobrada, sempre cuide muito, sinalize, reduza, preste atenção às sinalizações. Rótula. Quem chega primeiro na rótula tem preferência, ponto. Acabou. Mas não precisa acelerar tudo para chegar primeiro na rótula. Inclusive, né? E daí vem a questão que eu falei no começo, o pisca-pisca. Você entrou na rótula, você tem a preferência. Mas se você vai virar para a esquerda, o pisca tem que estar ligado, camelo. Entrou na rótula e virou, tipo, sem dar sinal, sem nada. O Valde também citou aqui, saiu do estacionamento sem sinal. Eu estou pensando em começar a processar as fábricas de veículo que fabricam carro sem pisca. Uma brincadeira. Cara, vamos usar o pisca. Mas vem como acessório agora. É opcional, né? Opcional. Na hora de comprar o veículo, você pode optar por... Não existe isso, né? Então, assim, é trânsito. A gente não precisa... Dessa maneira descontraída, engraçada, que seja... Se você se ofendeu, é porque você não está seguindo as leis de trânsito. Se você não se ofendeu, é porque você segue as leis de trânsito, acabou. Cuidado, nunca é demais. Cautela nunca é demais, cara. Exatamente, é isso que a gente quer, evitar acidentes e para você entender também, o trânsito não é só seu, ponto. É um assunto que a gente gostaria de relatar. Quem sabe numa próxima oportunidade, né, Valde, a gente traga algum representante ou alguém da polícia, né, para a gente conversar um pouco mais, aprofundar um pouco mais. E Aratiba é tranquila, né? A gente quer que continue assim. Exatamente, a gente quer... Se você considera isso chato, tudo bem, mas só faça as coisas certas, só obedeça as leis de trânsito, siga direitinho que está tudo bem. É isso que a gente realmente quer. Quer ficar brabo com a gente? Fique, não tem problema nenhum, mas só não se envolver em acidentes, não causar acidentes, é melhor ainda, ok? Beleza, então esse é um assunto que a gente queria abordar aqui. Um outro assunto que a gente estava conversando aqui nos bastidores também, o Valde falou sobre um seriado muito interessante que tá no Netflix. Na Netflix, cara. Até tentei algum professor aí para vir, fiz contato com alguns aí, não consegui. Seria muito interessante, cara. Você que é pai, que é mãe, que é responsável por algum adolescente aí, um pré-adolescente aí, pessoal da educação, professores e tal. Assista essa minissérie. É uma minissérie, ela é curta, ela é em 4 capítulos, são 4 horas, 4 episódios de 1 hora. Vale muito a pena, cara, assistir. Porque eu não vou dar muito spoiler aqui, mas... Eu ia dizer, eu não gosto de spoiler. Mas é muito interessante para pais, para mães e para educadores. Para entender um pouco do que acontece no universo dos adolescentes dessa geração atual. Que a gente nem imagina. A gente nem imagina o que passa na cabeça deles, o que passa no dia a dia deles. Cara, eu não quero dar spoiler para vocês, mas assistam. Assistam e depois vocês reflitam sobre isso e comecem a conversar com a gurizada em casa. Dar mais atenção ao que eles fazem, sabe? Com quem eles conversam, na internet principalmente. A internet é o mundo que eles vivem. É o mundo deles, né? A internet, na verdade, para muita gente é o mundo real. E aqui, o de trabalho, de coisa, é fantasia. Então, cuidado, cara. E assistam. Se puderem assistir, assistam mesmo. Não é perda de tempo você assistir um seriado de 4 horas. Assiste um por dia. Assim, assiste 2 por dia. Em 2 dias, tu acaba de assistir. Exatamente, né? Isso é um investimento que você está fazendo. Na nossa época, vamos dizer, quando nós não tínhamos acesso a YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, nós tínhamos que esperar a semana seguinte para poder assistir o episódio seguinte. É verdade.
Verdade. Cara, era muito louco. Eu gosto muito da série Sobrenatural, né? Supernatural. Do Jensen Ackles, né? Lá, enfim, Sobrenatural. E aí eu ficava assistindo o SBT para pegar, às vezes, uns episódios aleatórios que o SBT jogava, às vezes, na sexta-feira à noite, altas horas. E aí eu consegui realmente assistir, absorver, entender e compreender. Agora, questão de o quê? 4, 5 anos. Lembra que agora fazem 2 anos, se eu não me engano, que foi a série encerrou, né, na 15ª temporada. Mas, por exemplo, para assistir um episódio tinha que esperar uma semana, né, para a TV aberta colocar. Eu lembro de um seriado na Rede Record que tinha Early Edition. Não sei se tu chegou a assistir, era muito antigo. O enredo dele é o seguinte: o cara recebia na porta de casa o jornal com a edição do jornal do dia seguinte. Eu não consegui mais encontrar. Eu queria assistir, queria continuar. É um seriado mais antigo e tal. Aí ele recebia e ele via as notícias e ele tentava se antecipar as notícias para que elas não acontecessem. Por exemplo, lá, acidentes e outras situações. Ele lia o jornal, mas a edição que ele estava lendo era do dia seguinte. Então é muito interessante, eu achei muito legal e eu não encontrei mais, né? Diga, já tem comentário aí, galera? Do Marcelinho aqui. Quem que é? Ninguém passou em frente às câmeras ainda. É ele. O Marcelinho. O Marcelinho, ele publicou como ninguém passou. Por que será que ninguém passou ainda? Né? Tu sabe que está fazendo falta? É verdade, realmente, né? Está fazendo falta, Marcelo. Mas ainda falando dessa série aí, cara, ela é uma série que retrata bem a mentalidade atual da geração Z, que chama, né? Essa geração Exato. atual. Fala sobre bullying, fala sobre... Cara, é um mundo à parte que eles vivem que os pais não têm a mínima ideia do que rola ali. Então, não é um conselho, é uma dica. Assista. Assista que você vai se Como é que é o nome da... Adolescência. Adolescência na Netflix. Adolescência disponível na Netflix. 4 episódios de 1 hora cada. E tipo, cara, se fosse um documentário? É um filme. Tipo, como se fosse um filme em 4 horas. Mas eles fizeram um negócio, cara, eles vão levar, eu acho, todos os prêmios possíveis com aquilo ali. Porque sabe como é que é feita a filmagem? É direta. Não tem corte. A câmera vai acompanhando, entendi. E tipo, daí sai o personagem para lá, segue aquele personagem, a câmera não tem corte. E o cara que fez a série, ele disse que eles fazem sem corte. Eles ensaiam a cena e tal. Se alguém errar, volta lá no início de novo. Caramba. E faz tudo de novo. É direto, cara, não tem corte. Tipo, eu tô falando contigo, daí dá aquele corte e aparece em outra casa. Não. Ele segue um dos personagens que vai conduzir outra conversa que vai para lá e, cara, é direto. Cara, como é que é o nome? Tem uma figura no cinema, tem sem cortes. Teve no Guerra dos Mundos, com o Tom Cruise, Guerra dos Mundos, teve algumas cenas também, se eu não me engano, foram 14 ou 15 minutos ininterruptos, né? De um take só, no caso, né? É ininterrupto. Cara, isso me fascina. Cara, eu acho, e tipo, a interpretação do guri, que é a chave central do seriado aí, da minissérie, a interpretação de um guri daquele ali, daquela idade ali, impressionante, cara. E até a questão da consciência, né, Valdir? Eu também sou pai de um filho aborrecente, né? Quer dizer, adolescente. O meu filho, agora em 2025, ele vai completar 16 anos. Ele está com 15, vai fazer 16. Realmente não é nada fácil acompanhar o raciocínio e o dia a dia deles. Não é nada fácil. É bem complicado. A nossa realidade, se trazer a nossa realidade. Eu era criança na década de 90, por exemplo. Eu sou de 84, 90 eu era criança. A tecnologia que existia naquela época era uma. O acesso a essa tecnologia era quase nada. Então a nossa rotina, a nossa vivência, a nossa convivência, o jeito que eu cresci, não tem nem comparação com o jeito que o meu filho está crescendo. Tu foi daquela galera que esperava passar meia-noite para usar a internet de escada? Exatamente. Para ficar barato. Lembra do CDzinho do American Online que era distribuído? Uhum. Sabe qual era o provedor mais próximo de Aratiba que tinha na época? Passo Fundo. Então, eu fiz isso. Aí, cara, naquele mês, eu testei um mês, daí era meia-noite e 1, e eu só podia ficar 1 hora conectado.
a conta de telefone só triplicou. Imagina, era uma ligação para Passo Fundo, caramba. Mas, cara, tu já parou para pensar uma coisa? Tipo, a gente que gosta de música. Eu ia falar isso. A gente que gosta de música. Cara, eles não conseguem deixar a gente em paz. Não. Porque a gente ouvia música no rádio. Aí, então, a gente começou a comprar vinil. Caro pra caramba, cara, vinil. Eu era comprado, sempre trabalhei desde de muito jovem e sempre tinha o meu dinheiro para minhas roupas, tênis, ajudar em casa e uns vinil. Independência. Comprava do Filipine aqui na praça. Sou Filipine comprava de São Paulo. Não, o Filipine tinha do lado do Sicredi agora, primeiro ele tinha uma banca aqui na praça, daí ele encomendava. Eu lembro do Transação lá, depois ele mudou para lá. Lá eu lembro. Quando foram construir a biblioteca, remodelaram a praça, passou para lá. Era aqui no centro mesmo? E daí ele comprava de São Paulo e ficava esperando vir os discos, né? Tá, LP. Então, eles resolveram nos fazer ouvir música em fita, cassete. Beleza? Mais acessível, mais rápido, mais tranquilo. Né? Tá, mas embolava tudo ali, tinha que ficar ajeitando as fitas. Eu gravei também muito. Daí, então, eles revolucionaram com o CD. Uau. Daí nós achamos que os problemas tinham acabado. Era CD. De repente, eles nos fizeram comprar MP3. Porque daí era 50 CD num CD só. Daí não, agora vai parar por aqui. Agora eu vou ouvir música em MP3. Daí veio os pendrive. Sim. E agora? Aí veio os pendrive. Agora, daí tu paga por mês para ouvir numa plataforma, que é no Spotify. Tipo, eu não sei daqui para onde que vai. Não tem mais para onde ir, né? Eu acho que agora eles vão nos deixar ouvir música em paz. Porque olha quantas adaptações a gente teve que fazer nesse tempo todo aí. O Walkman. Sim, o Walkman. Aquele toca-fita que ia pendurar na status, né, cara? Eu lembro de uma figura aqui no baile com desse. O fone de ouvido, o Walkman do lado, e lá ficava na frente do palco e ficava com o negócio. Depois eu vou falar o nome do... Cara, eu lembro, eu trabalhava pro Wilson Pires. Wilson. E o Wilson, ele vendia as coisas, acho que ele ia pro, não sei quem que é amigo dele que ia pro Paraguai. E como eu trabalhava para ele, ele encomendei um rádio, toca-fita dele, que eles... Tape deck. Nossa, duplo deck. Duplo deck, aqueles radião grande assim, cara. Cara do céu, eu lembro que eu cheguei em casa e eu ficava olhando para aquilo assim, como se aquilo fosse uma televisão de LED. Eu via a noite inteira aquilo, cara. A noite inteira assim, eu olhava para aquilo, meu Deus, eu consegui comprar um troço desse aqui. Hoje em dia, isso aí É que, na verdade, assim, por exemplo, o meu filho, eu estava conversando com ele esses dias. Ele tem um computador, que é o computador que a gente usa e tal. Eu comprei 2 caixinhas disso. Sabe aquelas caixinhas? Não é aquelas caixinhas antigas, sabe? É uma caixinha um pouquinho mais bonita, que tem um grave, né? Para ele ouvir melhor, com mais qualidade. Pois ele prefere usar um fonezinho de ouvido michuruca do que ouvir aquele som com qualidade. Eu tenho no meu estúdiozinho, que eu faço gravações, produções, eu tenho um amplificador, umas caixas e tal, que é o que eu uso para fazer as produções de áudio que eu necessito. Eu ofereci para ele não quer. Tipo, a nossa percepção sonora é totalmente diferente da deles. Eles já não estão nem aí com qualidade. Eu voltei ontem de Santa Catarina com o meu filho, e daí a gente botou no Bluetooth do carro. Eu coloquei lá um Pink Floyd, eu gosto bastante do Eurodance, né, dos anos 90 e tal. Coloquei um Ahá e tal, ele me olhou assim, a música até é boa. Tá, escolhe uma vai, escolhe. Ele botou um funk que a primeira batida era um... Pô, filho, sem qualidade e tudo mais e tal. Não, mas é legal porque a letra não sei o quê. Opa, tu tá prestando atenção na letra? Tá, vamos ouvir a letra. A letra, realmente, ele me disse o MC não sei o quê lá, mas assim, a letra era interessante, só que a qualidade musical era uma porcaria, sabe? Então, nós, desde a nossa época, talvez a falta de acesso a essas tecnologias que tem hoje, nos educaram a valorizar mais a qualidade, né? Entendeu? Então, enfim, são épocas diferentes, então, só o gancho, né? Mentalidade diferente, a nossa época... A gente não pode querer comparar essa geração de hoje com a gente, não tem. E não porque a gente é melhor que alguém, a gente de forma teve nenhuma. Uma realidade, uma criação diferente, né? As ferramentas que a gente tinha à disposição era diferente, a mentalidade dos nossos pais era diferente.
Por isso que eu resolvi abordar essa questão dessa minissérie aí, cara, para os pais aí. Sobre compreender melhor o que se passa no universo escolar dos filhos. O que se passa no universo escolar, porque eles têm uma vida em casa e uma vida paralela na escola. Exatamente. Então, assistam. Tirem o tempo. Assistam. Pai e mãe, se puder assistir juntos, assistam. Seriado Adolescência. Adolescência na Netflix. Você vai entender muita coisa, que às vezes até é uma coisa que passa despercebido. Linguagem tipo de emojis. Que pra gente olha tudo não é nada. Eles estão conversando entre eles, ou até se fazendo bullying através de emojis, em grupos. Cara, é um negócio bem chega a ser cabuloso, sabe? Vamos prestar atenção, então, repetindo, Netflix, seriado Adolescência. E sem contar que o tipo de produção dos caras, os atores, tipo, que eu vi, não tem nenhum ator conhecido. Tem uma gurizada ali que faz o papel dos adolescentes, pré-adolescentes ali. Pessoal, o adulto ali também, não vi nenhum ator famoso ali, mas tudo muito bem feito, cara. Muito bem feito mesmo, assim, vale muito a pena. Não é perda de tempo, é ganho de tempo, ganho de experiência, para você entender melhor o que se passa no universo dos filhos. Exatamente. O Marcelinho comentou aqui, né, na sala. Marcelinho, você está fazendo falta aqui, meu querido. Você está fazendo falta, Marcelo. Perdão, porém, hoje tive que escolher entre participar do programa ou ficar retido em regência na licenciatura por faltas. É o que eu falei no início, né? O nosso querido Marcelinho, ele não pode se fazer presente aqui nessa live hoje. Estamos eu e o Valde aqui. Nosso convidado também, infelizmente, não pôde se fazer presente. Mas a gente está aqui também para honrar e valorizar você, patrocinador, você, colaborador, e você, que é nosso amigo, que está sempre aqui com a gente, todas as segundas-feiras, nesse Papo de Segunda. Como você está vendo aí na sua tela, esses são os nossos valorosos patrocinadores, colaboradores, que nos honram, né, com a sua participação, né, com a sua visita aqui. Você que está acompanhando também essa nossa live todas as segundas-feiras. Valde, aqui está normal, eu não sei, o teu também fez lá um... deu uma... Aqui está normal, aqui. De acordo com as minhas informações aqui, está tudo certo, né? Aqui deu uma bugada aqui nos comentários, e até a imagem deu uma bugada aqui. Pois é, eu não sei, eu acho que talvez seja na recepção, porque de acordo com o meu painel aqui, está tudo ok, né? Estaria tudo ok na nossa live. Ô, galera, manda alguma pergunta, alguma coisa aí, faz algum comentário aí. Não, tá tudo ok, eu acho que foi só no roteador aqui que deu um... Tudo certo, né? Galera que está participando, está aí com a gente. O Facebook, às vezes, ele nos prega umas peças, Valdir. O Facebook, às vezes, aparece para nós, por exemplo, 15 pessoas assistindo, beleza. Daí um desses fez comentários, ele aparece para o Valdir, mas não aparece para mim. Ou, às vezes, o comentário não aparece, aparece só para quem comentou. Às vezes tem, vamos lá, 5 assistindo, e, na verdade, tem 15. Então, assim, o Facebook, ultimamente, ele está pregando umas peças na gente, mas... Tudo certo, a gente está aqui. Cara, eu não sei, mas o Facebook eu anuncio muito pouco no Facebook. Sabe que os influenciadores estão... É questão de audiência, né? Tu está dizendo audiência, que é o público para te dar um retorno. Os influenciadores, eles estão falando melhor da monetização do Facebook do que do YouTube e do que do Instagram. Mas questão de audiência, a primeira rede social é o Instagram, a segunda é o YouTube e a terceira é o Facebook. Mas aqui, vamos lá, curto e grosso, aqui mais paga, que paga melhor é o Facebook. Mas eu acho que tem umas coisas que ele não entrega, cara. Depende do conteúdo. Eu ia dizer isso, dependendo do conteúdo. Depende do conteúdo. É que esse tal do algoritmo, ele muda constantemente, eu não sei qual é eu não sei você. Eu estou lá no Instagram, lá naqueles momentos de nada, estou no Instagram, o que está vindo para mim de vídeo... Cara, deve ser os vietnamitas lá, sabe? É sério, o que está vindo de rede social de lá e usuários de lá, dá para ver que não é tipo fanpage ou um grupo ou alguma coisa. São usuários, são pessoas de lá que está vindo para mim. Eu não sei, tipo, onde é que eu vi? Essa semana veio no meu Instagram do Vietnã, acho que foi.
Veio lá a conversa deles lá, 2 amigos brincando e um vídeo no Instagram. Tá vindo para mim daquela região, o algoritmo tá mandando. E eu não sei porquê, eu não procurei nada. Uma outra coisa, cara, teve uma vez eu procurei um vídeo, eu tinha achado um vídeo sobre o abate dos frangos. Por acaso eu vi. Veio por acaso. Cara, o que tá me vindo vídeos de abate de açougue, de frango, de abate de suínos. Cara, eu não entendo esse algoritmo. Você que tá nos assistindo aí, que você abre o WhatsApp e fica aquela bolinha girando. Aquela bolinha é uma inteligência artificial. O Meta? Do Meta. E ela tá presente no Facebook e tal, e YouTube também, acho. Ela está muito mais jaguara, aquela inteligência artificial, que o normal. Ela está muito mais rápida, ela traça um perfil psicológico teu. Porque ela traça um perfil psicológico, dependendo do vídeo que tu abre, e se tu passa numa determinada quantidade de segundos assistindo aquele vídeo, ele já começa a entender que tu quer mais daquilo ali. Tua preferência de consumo, e baseado naqueles vídeos, eles imaginam que tu tem um tipo de personalidade, essa personalidade compra aquele tipo de roupa, aquele tipo de calçado, aquele tipo de carro. Bingo! E daí começa a vir. Eles traçam um perfil de consumidor para ti, e isso que o pessoal fala, que eles vendem essas informações para as grandes empresas que vão te oferecer alguma coisa. Eu não sei se você já prestou atenção, tipo, tu tá com o telefone aqui em cima da mesa, falando de alguma coisa. Ele pode estar com os aplicativos todos fechados. Tu tá falando ali, tu fala 2, 3 minutos ali, tipo, móveis. Dizer móveis, mesa de escritório, coisa. Quando você abrir o Instagram, o Facebook, cara, não dá 2 minutos, o que vai aparecer para você lá? Primeira propaganda. Mesa de escritório, coisa de escritório, empresas que vendem esse tipo de coisa. É bingo, cara. É loucura. É loucura. Por exemplo, às vezes vocês, eu não sei, tem muita gente que gosta de manter regras, né, que é regrado, rotinizado e tudo mais. Você se programa para 10 minutos antes de dormir, eu vou ver minha rede social, vou dar uma lida. Eu gosto de ouvir a Rádio Gaúcha, eu vou ouvindo a Rádio Gaúcha e vou lendo as matérias lá e tal, vou me atualizando, me inteirando. Ontem eu percebi, eu ia deitar, eu pensei, vou ficar uns 10 minutos, vou ligar o rádio, né? O rádio vai desligar sozinho e tal, e eu vou dormir. Eu fiquei exatamente 1h30. Tipo, me programei para 10 minutos, eu fiquei 1h30. Por quê? A tal da dopamina, né? Uma coisa puxa outra coisa e tal, vai e vai. E é isso que o Valdir acabou de dizer. A inteligência artificial, ela vai te lendo, ela vai te interpretando, te entendendo. Ela vai te dando mais do que tu gosta. Exatamente. Infelizmente é isso aí. E daí não adianta, porque eu não gosto. Se tu começar a assistir, tu vai assistir mais tempo que tu gostaria, na verdade. Exatamente, né? Papo de segunda, todas as segundas-feiras aqui no Araclique, aqui no canal do Araclique, aqui na fanpage do Araclique, Papo de segunda. Hoje, infelizmente, o nosso convidado não pôde se fazer presente e tá tudo bem, tá tudo legal. E é por isso que a gente não anuncia o próximo convidado, justamente para isso, para nós mantermos o respeito para com os convidados e também não ficar enganando. Por exemplo, daqui a pouco a gente já tem engatilhado, né? A gente falou no começo da live, já temos engatilhado 3 convidados para a live da semana que vem. Eu acho que vai ser uma das melhores lives que a gente vai fazer, porque os assuntos que a gente vai ter que abordar são muito importantes. É isso que a gente pode dizer. Extremamente importantes. É isso que a gente pode dizer. Mas a gente não está dizendo quem serão os convidados, porque essas pessoas podem ter algum compromisso de última hora, podem ter alguma situação emergencial que não poderão estar presentes. Então, para nós fica chato anunciar o fulano que vai vir e chega na hora ele não vem, aí dá a impressão de que ele não quis vir e dá a impressão que a gente anunciou sem ser verdade. Então, a gente tomou por padrão, por respeito, a gente não anuncia quem será o próximo convidado, para que não aconteça isso que, né, para que não fique chato para os dois lados. Comigo aconteceu o contrário. Eu não ia vir e acabei vindo. Exatamente. Porque eu tinha um compromisso, a gente tinha programado algo para a noite para fazer em família. E outro... Mas houve um pequeno
não digo um problema, um contratempo. É isso, um contratempo. E daí acabamos adiando para outra semana. E daí, exatamente. Já que eu estava aqui, o Paulinho ia estar sozinho, disse, vou lá, não vou deixar meu companheiro na mão, né? Exatamente. Daí hoje tivemos duas situações, né? O entrevistado não pôde e um dos entrevistadores, que é o nosso querido Marcelinho, também não pôde se fazer presente. Mas ele podia se fazer presente até as 3 da tarde, né? E daí agora não pode mais. E tá tudo bem, tá tudo certo. A gente está aqui. E para valorizar ainda mais os nossos queridos apoiadores, nossos queridos patrocinadores que... E quem quiser dar uma opinião, quem puder dar uma opinião, o que vocês estão achando desse bate-papo aqui, se nós não estamos enchendo muito o saco de vocês aí. Exatamente. Manda um alô pra gente aí. Quiser xingar, fique à vontade, não tem problema nenhum. Estamos aqui bem de boa, tomando um chimarrão. É bom tomar um chimarrão na hora de Deixa eu te dizer uma coisa. O Valde, na verdade, assim, ele trouxe a aguinha, né, que ele sempre traz aqui, a aguinha pra gente. Eu pedi pro Valde fazer um chimarrão. Deixa eu dizer, Valde, parabéns, o teu chimarrão está sensacional. Muito, muito obrigado. Cara, que chimarrão bom. Inclusive, mais um prazeres da vida, né, cara? Tomar um chimarrão, né? O gaúcho é privilegiado, né, cara? Exatamente, né? E que privilégio a gente estar aqui tomando um mate. Pode vir, Cecília, passa aí. Entra aí, Cecília. Entra aí, Cecília. Vamos, estamos ao vivo aí, fica tranquila. Não tem o Marcelinho, passa tu na frente das câmeras no lugar do Marcelo. Não, passa sério, lá. Passa na frente, por favor. Passa lá. Por favor. O Marcelo não tá, passa tu. Já que o Marcelinho não tá, Cecília... Aê, aí ó, muito bem, ó. Então, aqui é... Fechou. Papo de segunda, papo de boteco. É isso, fechou. Alguém passou na frente das câmeras. Perfeito. Obrigado, Cecília, maravilhosa. No oferecimento de Amo Madeira, Alumiarte Esquadrias e Acabamentos, também Fardo Esportes, DC Manutenção Solar e RS Elétrica, Autoelétrica Arnold, Arafarma, a farmácia do Deco e também Casa Monolite, os nossos apoiadores aqui do Papo de Segunda, que é esse bate-papo, né? Que a gente toda segunda-feira traz um convidado e tal, e quando os convidados não podem, a gente mesmo bate papo. Tu falou da farmácia do Deco, tava conversando com o Deco, cara, eu brinco com as meninas que trabalham lá, as meninas que atendem lá no Deco lá. Sim. Que eu, como sou um hipertenso, né, tomo medicamento para pressão e tenho que dar uma monitorada, né, para ver como é que tá. Tu é hipertenso? Eu não sabia. Sim. Eu não sabia até pouco tempo atrás. Eu acho que, se não me engano, quem me alertou para os sintomas que eu tava foi o próprio Deco, no dia que ele estava aqui. E daí eu fui ver e eu tava ruim mesmo. Mas agora, tudo controlado, às vezes eu me esqueço, relaxo, eu fico uns dias sem tomar, fazia isso. E daí a monitorar a pressão, tava alta, cuidar, né, cara? E daí eu vou lá no Deco, eu costumo brincar com as meninas lá, que lá no Deco, eu não sei se foi intencional, ou foi aleatório, foi uma conspiração do universo, assim, um vórtex de energia. Algo. Que lá onde tu vai medir a pressão lá, aferir a pressão, eu chamo que lá do shopping do idoso. Por quê? Vai lá ver. Cara, mesmo que tu não tenha pressão alta, vai lá ver. Tem uma cadeira lá, sabe? Agora eu fiquei curioso. Que tu bota o braço ali pra a guria aferir a pressão ali com o reloginho lá, com a bombinha. E daí, bem na frente, o que tem lá? Aquelas Gillette de pacotinho, sabonete Febo e umas outras coisas, cara, da década de 80. Eu creio que tenha sido tipo, uma estratégia de vendas, né? Que é um público-alvo que senta ali, sabe? Tudo que tu imaginar, assim, de mais antigo, sabe? Tu não vê no resto da farmácia, tá ali. Na frente, é só tu pegar. Sabonetes de marcas bem antigas, sabe? Tradicionais, desodorantes antigos. Sim, tipo, sim. Agora eu fiquei curioso. Vai lá ver. Eu vou lá amanhã só medir a pressão. Quem for lá ver a pressão, aferir a pressão, presta atenção naquela mercadoria que tá naqueles expositor da frente e dos lados ali. Eu chamo aquele ali do shopping do idoso. Meu Deus. Verdade, cara. Abraço pra vocês aí, meninos. Abraço pro Deco aí. Abraço. Eu sempre brinco com elas. Eu chego lá pra aferir a pressão, tem uma das gurias no balcão e diz, qual das duas que vai ir pro shopping comigo? Meu Deus. Pô, muito legal. Já sabe, cara. Pô, que legal. Legal também a questão da abordagem, né? O atendimento. Mais um detalhe. Você que é dono de um comércio, você que é dono de uma lanchonete, você que é dono de um posto, você oferece algum produto? Vê se a avó quer uma cuia. 80%, eu estou chutando, tá? Eu não tenho dado nenhum aqui, eu estou chutando. Na minha concepção, vamos lá,
80% da vontade de ser atendido é o atendimento, cara. 80% da vontade de ir para a sua loja, de ir para o seu comércio, de consumir o seu produto é o atendimento. Você que vende, você que oferece algum produto, você pode estar com seus problemas e tal, mas o seu cliente não tem nada a ver com isso. Entende? Então, assim, atendimento. O atendimento já é mais da metade do caminho andado. Eu senti isso aí, Paulinho, de uns tempos para cá, de uns anos para cá, estando aqui no bar. Eu, como vindo corpo a corpo, da rua para cá, sabe? Sim. Era um tipo de abordagem que aqui eu, pela falta de mão de obra e pela demanda, graças a Deus, e muito trabalho e ao esforço dos colaboradores, um abraço para todas as colaboradoras aí, colaboradores que trabalham aí com a gente aí. Um abraço para vocês aí, que Deus abençoe vocês aí, cara. Fundamentais, né? Mas, tipo, pelo fluxo de pessoas, eu não consigo fazer a mesma coisa que eu fazia antigamente. Quando tem menos gente, tudo bem, né? O pessoal gosta que tu vá na mesa. Chega uma hora da madrugada ali que, tipo, eu começo até a meio incomodar as pessoas. Tipo, de tão legal que eu sou. Sim, no bom sentido. Mas é importante, cara. Tu manter esse vínculo aí com as pessoas, tu fazer uma brincadeira dentro dos limites do quebrar o gelo, aí, né? Fazer uma brincadeira com a pessoa. Até ontem tinha uma galera de Erechim aí. Daí o cara disse, Erechim, nós não temos isso aí, cara, esse tipo de atendimento aí. Aqui é brincadeira, cara. Tu né? Mas com certeza, Valdir, se ele falou isso, certeza absoluta, vai dar pouco tempo, ele vai voltar. Sim. Exatamente, entendeu? Até o meu filho percebeu algumas coisas, aborrecente aí, 15 anos, ele percebeu algumas coisas. Nós fomos num estabelecimento lá em Santa Catarina, abastecer o carro. Cara, a pessoa veio com mau humor, nem pediu direito qual era o tipo de combustível, quanto nós ia abastecer, sabe? A gente simplesmente deixou o carro lá para abastecer, foi para a loja de conveniência, 2 carrancudos. Cara, qual é a vontade que tu vai ter de voltar lá? Nenhuma. Entende? Nada, nenhuma. E não foi num horário muito, sabe? Claro, às vezes chegar num horário que não é propício e tal, aí tem a questão do respeito e tudo mais, né? Mas, tipo, cara, aí o meu filho entendeu e disse, filho, tu viu? Tu percebeu? Se você é bem atendido, entra com um sorriso, quebra o gelo, faz uma brincadeira, tira uma onda, sabe? Tira um sarro, alguma coisinha. Você conquista a pessoa, você conquista o cliente. Que é o exemplo que o Valdir deu aqui, com certeza essa pessoa, talvez você nem conhece, nunca tinha visto. Vai e tu que está aqui, meio seguido, não sei se tu já percebeu, cara, a quantidade de pessoas de outras cidades que está vindo para cá. Exatamente. No final de semana. Exatamente. Tipo, e cada vez vem com mais gente. É bom verdade. Sinal, né, cara? Não, é maravilhoso. Inclusive, eu estava comentando aqui, eu vejo o movimento aqui na RS 420, eu vejo. Final de semana, sexta, sábado e domingo é gigantesco. Até teve uma vez que eu parei no Mirante ali na barragem, pararam 4 motociclistas. 2 de Concórdia e 2 de Erechim. Aí a gente acabou conversando, brincando, tirando um sarro lá, um era meu conhecido. Tem um grupo de motociclistas que todo final de semana eles fazem o giro. Concórdia, Erechim, aí eles passam aqui por Aratiba. Às vezes eles vão a Chapecó, Cecília, eles vão a Chapecó, aí voltam para para BR-153, quem é de Erechim volta a Erechim, quem é de Concórdia fica em Concórdia, e dão esse giro. Teve uma época que até os ciclistas faziam essa volta. Aratiba, no final de semana, está movimentadíssima, e isso é maravilhoso. Muita gente, eu sei de umas pessoas que saíram de Santa Catarina para vir aqui no Bar do Valdir. Por causa do teu atendimento, por causa da tua receptividade, por causa do teu ambiente, por causa da comida que tu oferece aqui. É isso, deixa a sua marca. Tem outros estabelecimentos. Eu vou falar aqui, a sorveteria do Baioco. Exato. Cara, eu muitas vezes a galera que chega aqui, tipo, principalmente no sábado de noite, na sexta de noite, eles chegam aqui já com um pote enrolado num papel. Exatamente. E pedem para mim deixar no freezer até a hora deles ir embora. Eles vão lá no seu Baioco lá. Olha isso. E pegam um sorvete lá, um sorvete de uva e nata, que é o... Eu sei de pessoas que saíram... E daí eles pedem pra mim colocar no freezer aqui até a hora de eles ir embora. Eles vêm lanchar, vêm jantar, mas depois levam embora. Depois vão embora.
Cara, isso é maravilhoso, isso é sensacional. É uma marca registrada, é uma o sorvete de uva. Eu sei de amigos meus, eu levei lá em Concórdia para eles experimentar e várias vezes eles já saíram de Concórdia para vir aqui em Aratiba pegar o sorvete. Se tiver alguém da sorveteria Baioco assistindo, um abraço para vocês e parabéns pelo trabalho. Eu ia dizer, parabéns. E outra, comenta muito de vocês aqui no bar. Não só no bar, aqui na região. Na região toda, né? Na região toda. Então, assim, ó, parabéns lá, a sorveteria do Baioco, parabéns. Porque dessa forma vocês valorizam ainda mais a nossa cidade. Parabéns, muito, muito obrigado e é sensacional. E se quiser investir aqui também, estamos à disposição. Um abraço, né? Abraço, né? Podemos até trocar em sorvete, né? Por que não? Por que não? Fazer uma degustação? Aí, por que não, né? Abraço, gente. Obrigado. Todos os comerciantes, todas as empresas aqui de Aratiba, sintam-se abraçadas e não é com segundas intenções. É muito obrigado e que os comércios de vocês, as áreas de vocês, prosperem também. Mas depende de vocês, ok? É isso. Outro assunto, tem comentário aí, Valdir, galera? Tá aparecendo comentário para você ali ou é espectador? Só espectador. O Marcelinho comentou. Pedindo o Marcelinho perdão, porém hoje não tive. Veja, por exemplo, agora, no Valdir lá tá aparecendo 5 espectadores. Para mim tá aparecendo 15. E tá tudo bem. No Facebook é meio louco assim mesmo, e tá tudo bem. Tá tudo certo. Papo de segunda. E daí quando tu acaba a live, tu vai ver tem mais de 1000 visualização. Não, pois é, eu cliquei, Valdir, com 10 segundos de live, deixa eu ver se vai aparecer para mim aqui. Já tinha aparecido que mais de 700 pessoas já tinham visto. Por exemplo, agora o alcance já passou de 200 pessoas. 234 aqui, e com cerca de 1h15 de live, 234, com alguns comentários e tudo mais. Tipo, não dá para entender esses algoritmos. No começo apareceu, deixa eu ver. No começo tinha aparecido tipo 700 pessoas. Não... foi aqui na segunda passada que a gente tinha o Borracha aqui, né? Sim. Quando a gente acabou a live já tinha mais de 1000. Exato. Mais de 1000 visualizações. É muito interessante. Mas isso aí é o Facebook, é a rede social e tá tudo bem. Você que quer fazer pergunta, você que quer interagir com a gente, você tem um assunto que você gostaria de debater, quer conversar aqui com a gente, entre em contato com a gente aí na própria rede social aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook. Participe com a gente, mande seu recado, uma sugestão de pauta também, né, Valdir? Também. Você tem alguma sugestão? Pode entrar em contato com a gente, manda o seu recado, manda o seu alô aqui, o Instagram também, né? A gente mandou o link, né, por lá. E aí, às vezes, vem pergunta por lá também. E tá tudo bem, tá tudo certo. Nossa rede social tá aí para isso. A gente quer. E a pauta a gente inventou meio que na hora, né? Mas aquele negócio. É o nosso o papo de segunda, o bate-papo de boteco. Tipo, se eu e o Paulinho sentar numa mesa aqui fora, nós vamos ter esse tipo de conversa. Exatamente. A única coisa que a gente não vai ter é essa postura de estar aqui na frente e tal. Nós vamos estar na mesa, vamos estar, né, conversando, mas o papo, o conteúdo que a gente está conversando aqui nessa live é o mesmo conteúdo que a gente às vezes está no balcão, né, Valdir? É isso aí. Escorado no balcão conversando. Esse é o intuito do Papo de Segunda. Para você que se for convidado, para você que quer vir aqui, entenda, compreenda, nosso intuito é esse, é bater papo, é conversar, é trocar informações. A gente não está aqui para criar polêmica, criar discórdia, jamais. Não. A gente está aqui para conversar, a gente não quer briga, a gente não quer discussão. E isso é uma das coisas que a gente herdou dado o tempo da praça ainda, esse tipo de bate-papo. Né? Um dia eu estava falando com o Chico, o Francis? Francis, uma madrugada, tinha uma galera num outro ambiente, e nós estávamos ali embaixo, cara, uns 10 caras ali, mais ou menos. E numa conversa ferrenha. E lá pelas tantas ali, tipo um bate-papo, sabe? Troca de ideias e pareceres e, sabe? Madrugada dentro ali. E daí ele me chamou e disse, o que tu acha que aqueles caras lá em cima estão pensando que nós estamos falando? De alguma folia, de bagunça, de coisa. E nós estávamos falando sobre a Bíblia. Sobre a Bíblia. Bíblia? Sobre a Bíblia. Olha aí, é um assunto interessante. O Bob, meu sobrinho, Bob, se está assistindo, Bob, um abraço para o tio Adriano. O Adriano foi criado dentro da igreja evangélica, né? E ele teve um tempo fora da igreja, assim, mas ele sempre respeitou muito a palavra, assim, tipo, os pais dele e tal, né? E a Bíblia. E a gente sempre tinha uns debates sobre religião, as coisas.
Religião em geral, né? Debate, né? Com todo respeito, né? Sim. Exatamente, é isso. Cada um respeitando. Tinha ateu, tinha católico, tinha evangélico, tinha de tudo. Todo mundo falava o seu lado isso é maravilhoso. Do que acreditava, do que não acreditava. E tudo bem, ninguém criticava ninguém julgava ninguém. Um respeitava isso é ótimo. A ideia do outro, sabe? Isso que a gente conseguiu trazer para cá, tá? Diversidade. Isso é sensacional. E, Valdir, tu tocou num assunto muito interessante. Religiosidade, culto, veneração, chame do jeito que quiser. Só respeite. Não discuta. Não tente impor a sua crença, a sua religião, a sua religiosidade. Só respeite a do outro. Ponto. É isso. Teve uma senhora que um dia ela estava aqui no buffet, meio-dia, se eu posso ter a liberdade de falar isso nesse espaço aqui. E daí ela estava comentando com a outra mulher e comentando, tipo, nós ali comentando, eu colocando ali, sabe? Daí eu falei um negócio para ela. Se coloca para Deus essa situação aí. Ore a Deus, dobre o seu joelho de manhã no seu quarto e fale com Deus. Não fique procurando palavras difíceis. Fale que a senhora precisa. Converse com ele, conversando com uma pessoa da sua família. Que ele vai lhe atender. Ele vai lhe dar uma orientação, vai lhe dar um sinal, um direcionamento. E daí, ela ficou me olhando assim, ela disse, de que religião tu é? Eu olhei para ela e disse, eu sou de todas e de nenhuma. Eu acredito em Deus. Exato. E ele acredita em mim também. Simples assim. Que pena que não é todo mundo assim, Valdir. Que pena. A pessoa que briga, que arruma encrenca ou que tenta impor por imposição, que a religião X está certa, a religião Y está errada, que o culto Y está errado, que o culto Y é certo. Cara, é besteira. Seja você, e você é livre para você cultuar, para você venerar, para você o que você quiser, mas não me obrigue a pensar ou cultuar ou ser o que você é, porque eu não sou. Ponto. É isso. Respeita. Eu e o Valdir temos algumas divergências, mas nem por isso eu vou faltar com respeito. Eu vou faltar com convívio ou vou obrigar ele a pensar como eu penso. De forma nenhuma. Maior respeito. Inclusive, uma comparação muito besta. O Valdir é gremista, eu sou colorado. E nem por isso ele falta com respeito comigo e eu falto com respeito com ele. Cada um com os seus... E o extremismo tá nunca é bom em lugar nenhum. Tu pega essas torcidas organizadas, elas se matam por causa de futebol, cara. Horrível isso, cara. O extremismo no futebol, na religião, na política, em qualquer... O extremismo, ele não produz boas coisas. Em qualquer lugar, né, Valdir? O respeito extremo nunca à opinião do outro, do teu semelhante. Exatamente. E o assunto delicado... O seu direito acaba quando começa o direito do outro. Exatamente. Tu falou as conversas sobre a Bíblia. Cara, ninguém pode obrigar você a dizer que a religião dele está certa, ou questionar a Bíblia tal, porque a edição tal. Cara, se você tem abertura, se você tem um respeito para tratar de assunto, divergir do assunto que o Valdir falou, Bíblia, é o teu jeito. Se você tem essa abertura para conversar, então converse, mas não desrespeite, não desonre, não desmereça. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira, a sua crença. E tem pessoas maravilhosas que são católicas, tem pessoas maravilhosas que são evangélicos. Exatamente. De outras religiões também, do candomblé, pessoas sensacionais, e tem pessoas maravilhosas que não têm crença nenhuma. É isso. Elas apenas respeitam e fazem o bem ao próximo. Ponto. É isso. Não prejudicam ninguém. Eu ia dizer, né? É um bom ponto já. Não adianta nada, né? Daqui a pouco tu tá se considerando um grandiosíssimo religioso e, na verdade, você é um grandiosíssimo, né? Então, assim, as tuas atitudes também revelam muito sobre você. E a sua crença nada tem a ver com as suas atitudes. Agora estamos falando sobre religião. Cara, que assunto forte, né? E outra coisa, cara, às vezes a gente pede e esquece de agradecer. Exato. A gente vê
tanta coisa, cara. Às vezes a gente reclama, e é do ser humano reclamar mesmo, sabe? É o caos, mas é isso. Tenta dar uma olhada pro lado, das coisas boas que já estão acontecendo, os livramentos que tu já teve. E agradeça, cara. Agradeça pela tua casa, pela tua família, pelos teus amigos, pela tua vida. Pelo fato de tu estar vivo, saudável aí, cara, agradeça. Agradeça. Tu vai ver que as coisas começam a fluir. Começa a agradecer mais que as coisas acontecem. Vão começar a acontecer para você também de uma forma. Exatamente. Melhor, a assim. sua maneira, né? A sua crença, a sua religião, faça do jeito, mas agradeça mais do que pede, né? Agradeça mais que pede. Eu estava acompanhando. Peça direcionamento. Isso, orientação. Não adianta tu pedir um carro para Deus. Peça uma maneira dele te dar um direcionamento para você batalhar para conseguir chegar você lá. Conquistar ele, né? Pra conquistar ele. E aponte um caminho. Eu não lembro, eu acho que foi o Mário Sérgio Cortella, eu vi um vídeo dele, ele estava comentando que as pessoas, elas estão preocupadas em resgatar o futuro. Por exemplo, os objetivos. O Valdir falou de um carro. Não, eu vou lutar, eu vou batalhar, eu vou economizar, eu vou me privar de muitas coisas, mas eu vou comprar um carro, aquele carro que eu quero. Porque é aquilo que vai me trazer a felicidade. Aí você luta, você se esforça, você adoece, você às vezes, né? E você conquista. Aí quando você está dentro do carro, pô, aqui está o carro e tal, você não é feliz por causa disso. Aí você pensa, não é o carro, eu não vou ser feliz. Não, agora eu vou conquistar a casa. E assim tu vai, é nesse sentido, você vai resgatando. Não que você esquece o agora. Não, é óbvio, a gente tem que ter o pé no chão, tem que ter as nossas reservas, os nossos condicionamentos. Daqui a pouco serve de inspiração. O exemplo que eu dei foi o carro, né? Serve de inspiração. Mas, na verdade, lá no fundo, lá no momento da conquista, você vai ver que aquilo não vai te trazer a felicidade. E vou aproveitar um gancho desse cara. Né? E não adianta você... uma coisa que deixar subir para a cabeça, tipo, por alguma conquista, alguma coisa. Vou te dar um exemplo, tipo, escutando essa chuva e começou a cair. Maravilhoso. Tipo, a gente trabalhou muito, ralou muito na vida, sabe? Graças a Deus, com saúde, com a proteção de Deus e a força de vontade. Paulinha é testemunha desse. Eu sei. E hoje a gente conquistou umas coisas, sabe? Consegue ter um carro bom para sair, um carro para te andar. E daí a gente foi em vários lugares, foi pra praia, saiu viajar e tal. Tu sabe uma viagem que ficou na minha memória, que principalmente quando começa o dia de chuva, que eu lembro, que foi uma viagem que ficou na minha memória, assim. Daqui da praça até em casa, eu tinha um carrinho de supermercado, sem demagogia, dado pelo seu João Grible. E começou a chover, cara, forte. E daí eu tava na praça e tu não tem mais o que fazer, só tinha aquela barraca ali, né? E daí o pessoal não ia sair de casa ali para ir comprar de noite ali. E daí eu carreguei as coisas no carrinho. E daí o Arthur era pequeno e a Carol era um pouco maior. Se a Carol tá assistindo, acho que ela vai lembrar disso aí. Cada vez que chove eu lembro disso aí. Daí nós colocamos o Arthur na frente do carrinho, na frente, sentado ali, sabe, com as perninhas para fora, ali em cima de uma caixa, sentado, e coberto com uma lona. E a Carol ia atrás, tipo, com os pés atrás ali, e eu empurrando o carrinho. Eles riram tanto. Eles riram tanto. Tipo, a situação era, tipo, qualquer um ia achar, tipo, meu Deus do céu, é o fim do mundo. Cara, eles riram tanto naquele trajeto. Eu acho que foi que eu lembre da felicidade deles. Aquela viagem, eu acho que foi uma das mais alegres, assim, e que eu guardo na memória, assim, sabe? Que lindo isso, Valdir. Que maravilha isso, cara. A Carol, se ela tá assistindo, ela vai lembrar desse dia aí. Cara, eu nunca vi eles rir tanto. Essa viagem aí é uma que eu guardo na memória e no coração, assim. Por isso que não adianta subir pra cabeça, cara. Não. As coisas tu conquista, mas, tipo, a tua essência tu não pode mudar. Cara, não esqueça da onde você saiu, como você começou e de quem te ajudou. Nunca. Exatamente. Isso é respeito. Obrigado por me dar esse espaço para conversar sobre essas coisas. Que bom que a gente pode registrar isso também, Valdir. Obrigado por compartilhar com a gente. Valdir, vamos falar das Arábias Perfumes? Pode trazer aí para frente. Com certeza. Vamos lá então. Tá na tela aí no destaque que você tá vendo. Tá conseguindo aproximar sem o Marcelo, sem o Vic Cam? Aqui a gente dá tecnologia, um jeito. Olha aí, ó, a gente dá um jeito. Esse perfume que tu trouxe para você aí, como é que é o nome dele? Esse aqui
tu vai ler Kamra, mas a pronúncia certa é Hamara. Que em árabe o K e o H vira R. Eu vinha descobrir nas resenhas de perfume, o cara falou a pronúncia certa. Olha aí. Cara, esse aqui é um perfume lindo, maravilhoso, cara. Um perfume... Não, eu valorizo sempre, Valdir, a questão da experiência, toda a experiência, né? Mostra um pouquinho aqui para a câmera, mais para frente ali, ó, isso, ó. Olha aí, é uma embalagem, um pouquinho mais para tua esquerda. É uma embalagem, eu vou tentar descrever aqui, toda em vidro, bicolor. É um vidro que tá, como é que é, um degradê bonitinho, onde está o líquido. Ele lembra um copo de uísque, ele é um perfume, diria um perfume alcoólico. Assim, tipo, ele tem umas notas se não me engano, de rum, de alguma coisa assim. Isso. E uma nota de café, cara, nele, que é fantástica. Caramba. Muito bom perfume, bom demais, cara. Negócio. E a embalagem, o Valdir está mostrando aqui a embalagem do perfume, né? Mas aonde ela está guardada é todo um espelho, todo detalhado, né? Não, ele é todo espelhado atrás aqui. Daí ele vai condicionado nesse bercinho aqui, cara. Tem isso daí ele tem até. Olha isso, fecha ele. Aí, ó, olha que maravilha, hein? Cara, que coisa espetacular, né? Chama toda essa experiência. Para mostrar na frente da câmera lá. Vai lá. Chama a Cecília que ela mostra lá. Cecília! Vai falando desse esse perfume, tu falou que é alcoólico, tem notas de Nota de café, cara, ele é frutado, assim, um perfume muito bom, cara. Muito bom mesmo. Vamos pedir ajuda para nossa assistente de câmera. A nossa assistente vai... Leva esse aqui na frente da câmera lá, o Paulinho. Leva lá na frente da câmera. Pode escolher qualquer uma delas. Escolhe uma delas. Vai lá. Tá, não fica você na frente, bota o perfume na frente. Vai lá, o perfume, um pouquinho mais para trás, mais para cima. Aí, ó. Agora um pouquinho mais para baixo, mais para trás. Aí, ó, vamos orientando. Um pouco mais para trás, para cima agora. Um pouquinho para cima. Aê! Pode soltar que a imagem está travada. Tá aí. Esse perfume, Valdir, olha a embalagem, o que eu falei, né? Toda a experiência, né? Uma jornada olfativa completa. Uma jornada, né? Essa experiência, a Cecília pegou... Ó, já se prepara, tu vai pegar outro perfume também. Esse perfume que está na tela aí, Valdir, que é o Burj Khalifa? É uma coleção de perfumes que eles fizeram homenageando as construções, símbolos da arquitetura deles lá, sabe? Olha que legal. Esse é o Art of Arabia 1. E esse perfume, ele é, diga uma inspiração, ele é praticamente um clone de um perfume chamado Imagination, de uma grife que a gente não pode falar, porque o algoritmo não gosta que fale o nome do... Nem fala. Mas é um perfume que hoje custaria uns R$2.600, o Imagination. Esse perfume é um clone, é muito, muito, muito parecido. Que eu conheci o Imagination por um split, sabe? Que veio de um atacado para mim. E é muito parecido, cara. Um perfumaço, assim, maravilhoso. E você vai pagar hoje R$320 nesse perfume aí, cara. Vale muito a pena. Muito bem. Mostra o outro lá, Cecília. Leva lá. Por favor, a nossa assistente... A nossa assistente vai conduzir mais uma vez, então, né? Aí, um pouco mais para trás, para cima, mais um pouquinho para o lado, não, para o outro lado, aí para cima, aí, pouquinho, aí, pronto, tá aí na tela. Não, pera aí, vamos, coloca de novo ali, bota de novo que ele desfocou. Um pouquinho mais para trás, vira ele um pouquinho para a câmera, vira mais um pouquinho, pouquinho. Tá pera, eu apertei no botão errado aqui, pera aí, agora sim, pronto. Só fiquei travado feio lá, mas tudo bem. Esse aí é o hypadíssimo, hypadíssimo é bom, né? Olha aí, o topo do topo. Assad da Latafa. Cara, esse perfume é um dos campeões de vendas aí, cara. Ele é um perfume hoje mais parecido, esse é clone mesmo, do Sauvage Elixir. Uau. Sauvage Elixir passa de 1.000 conto aí. Esse aí por 290 pila aí, cara. E vale muito a pena. A galera que compra aí pensa num perfume bom, cara. Pra te sair à noite, assim, para encontro, para formaturas, balada e tal. Né? Maravilhoso perfume, cara. Perfumaria árabe não por nada é o sucesso que é, né? Muito bom. Tá em destaque, né, agora, né, Valdir? Tá
Tá no hype. Tá no hype. Mais algum aí quer mostrar? Quer mostrar aquele ali? Mostra lá, leva lá na câmera, Cecília. A nossa assistente vai mostrar agora. Aí. Esse daí é o último. Um pouco mais para trás, Vira ele um pouquinho. Deita ele um pouco. Não, pro outro lado. Aí, para cima. Vira um pouco mais. Aí. Aí tá bom. Tá aí, tá pode ser. Esse é o The Kingdom, da Latafa. Também perfumaço, cara. Perfumaço. Um clone do Le Male Elixir. Muito bom, cara. São acessíveis, né? Acessíveis, cara. R$299 um perfume dessa qualidade aí. Quem comprou e puder fazer um comentário aí, fica à vontade, cara. Mas esses são os perfumes que tu pode... Todos esses perfumes aqui, que eu mostrei aqui, eu diria assim, você pode dar um blind nele. Tu pode comprar no escuro, sem conhecer. Pode ficar tranquilo, é perfume feito para agradar, cara. Não tem errada. Se aí tu vai comprar, tu não precisa conhecer o perfume. Tu chega e leva, com certeza tu vai agradar. Quando você sentir a fragrância, você se apaixona. 9 entre 10 pessoas vai gostar do perfume, cara. Muito, muito bom mesmo. Leva mais um lá, Cecília, pra gente acompanhar. Perfumaria Árabe das Arábias Perfumes. Vamos lá, vamos centralizar aqui. Vira ele um pouquinho pro outro lado, para cima. Aí, quase. Vira ele um pouquinho pro lado. Aí, beleza. Aí, Cecília. Olha aí a experiência, né? Essa é toda uma experiência. Esse aí, Valde, como é que é o nome? Esse é o Fahar Gold. Esse seria um perfume inspirado também, um clone do 1 Million Parfum. Ah, o 1 Million. Nossa, um perfume famosíssimo que passa dos 2 versão Parfum, cara. Não tô lembrado que preço tá o 1 Million hoje. Isso aqui tá R$280. Meu Deus, olha isso. Cara, tem uma galera que comprou esse perfume aí, cara, pra gurizada que gosta de ir pra noitada, ir pra balada. É uma dica sensacional, cara. Eles podem comprar no escuro, cara. Não tem errado. Gurizada que gosta de balada, de festa, assim... Esse aí agrada chegou, e ponto. Agrada, tu chega chegando, tu chega de líder. Vai chegar de líder. Esse tu chega de líder. Muito bem, perfumaria árabe que você encontra aqui na nossa cidade, aqui no Bar do Valde. Final de semana, na sexta-feira, que teve a noite do karaokê aqui. No sábado, eu vim aqui no domingo. Ontem eu também vim aqui. É impossível a galera não ir ali perto do balcão e ficar observando. Ou também, muitos, né, já, Valde, deixa eu ver aqui aquele lá e tal e tal. Que legal, né? Mostra... Ontem no início da noite, final da tarde, início da noite, a galera de fora que estava aí acabou levando os perfumes aí também, cara. Olha aí, que maravilha, né? Pessoal, eu gostava mais daquele outro slogan, né? Se a feiura não ajuda, que a caatinga não atrapalhe, né? Eu gostava desse slogan, mas o Valde tem outro slogan das Arábias Perfumes, que é o cidadão comum com cheiro de milionário. Aí, ó, das Arábias Perfumes. E não digo milionário de dinheiro, cara, que às vezes o cara pode ser milionário de saúde, de bom humor e de virtude. De coisas que o dinheiro não compra. Tem um ditado que diz, às vezes, né, o cara é tão rico, tão pobre que só tem dinheiro. Exatamente. Eu conheci pessoas que eram ricas financeiramente, mas que às vezes tinham que pagar para conquistar alguns amigos no final de semana. Infelizmente. Infelizmente. Ricas, que diz. Seja rico do que o dinheiro não pode comprar. É isso aí. É isso, né? Isso é fundamental. Mais gente com a gente aqui, os nossos patrocinadores, os nossos colaboradores. Arafarma, a farmácia do Deco, Autoelétrica Arnold, RS Elétrica e DC Manutenção Solar, Fardo Esportes, Alumiarte Esquadrias e Acabamentos, Amo Madeira e também esse espaço sensacional que é o Bar do Valde, que a gente está aqui. Falando em Bar do Valde, eu quero te agradecer, Valde, pela oportunidade de estar aqui na última sexta-feira em mais uma noite do karaokê. Mas eu quero principalmente te parabenizar pela tua atitude. Na última sexta-feira teve uma pessoa aqui da nossa cidade que acabou falecendo, né? E como a noite do karaokê tinha sido marcada e tinha velório aqui na igreja matriz, né, na capela mortuária, a tua atitude, Valde, de o volume ali fora ser reduzido, a tua consideração, cara. O teu respeito, e não é puxar saco nem nada, é valorizar essa tua atitude e parabenizar pela tua atitude
até por respeito à família que estava enlutada, né? Conhece a família, toda a cidade conhece a família, né? Sentimentos a família, que Deus conforte vocês. Família Astolfi, né? Que infelizmente na sexta-feira a Noeli, né? Popular Lili, acabou falecendo. E eu tenho que valorizar isso, porque eu tinha que dizer isso, Valdir, porque muito legal da tua parte, o som externo estava com o volume reduzido, justamente em respeito à família enlutada. Então, muito legal, Valdir. A gente deu uma controlada, tinha uma gurizada lá fora que estava cantando meio alto lá também, na finaleira, a gente daí dar uma acalmada aí por causa do velório lá também. Exatamente. Né, então, assim, ó, ninguém pediu, a gente não combinou nem nada, mas eu tinha que deixar isso bem claro e parabenizar pelo respeito, pela consideração. A noite do karaokê foi realizada da maneira normal, seguiu, foi um sucesso de novo, mas realmente o som externo então estava com volume reduzido, que é justamente em respeito, Valdir. Parabéns pela tua atitude e mais uma vez obrigado por me convidar para estar aí presente também. Eu Marcelinho, isso muito legal. Figurinha carimbada. Sem vocês aí a coisa não deslancha, né? Que isso. De vocês que fazem a movimentação inicial ali das mesas, leva o microfone, o pessoal... Não, e até um detalhe, né, Valdir? Que pena que não tinha chegado o teu microfone, mas aí na sexta-feira foi corrida, a gente não conseguiu estrear ele, né? Pois é, cara. Ganhei ele presente do Paulinho, do Araclick. Do Araclick. 2 microfones aí como é que é o nome daquele aparelhinho que vai em cima lá? É a base, né? A base do receptor. Base do receptor lá para fazer o karaokê aí, cara. Exatamente, né? É um presente que obrigado. A gente... Não, que isso, o presente é... Eu falei para ti já, isso fora do ar, nós devemos muito mais do que tu pensa, porque esse espaço que tu nos... O teu tempo por estar aqui na segunda-feira, que é o teu dia de folga, nós do Araclick só temos a agradecer você, Valdir. Muito obrigado mesmo. Por hoje, ficamos por aqui? Eu acho que fica por aí, né, cara? Vamos deixar para a próxima segunda, para nos estendermos um pouco mais. Isso, segunda-feira. Eu sempre deixo o Valdir encerrar, mas eu quero, antes de agradecer o Valdir, agradecer a você que acompanhou, agradecer os patrocinadores que estão aí na tela, eu fiz uma brincadeira, que foi deixar o bigode aqui. A minha brincadeira foi intencional para dizer o seguinte: tem muita gente que parece alguma coisa e não é nada. Eu queria dizer que não é a minha aparência que tem que ser valorizada. Não valorize a aparência dos outros. Valorize o que as pessoas são. Valorize os exemplos que elas dão, as atitudes que elas têm. E entenda a pessoa como ela é, não como ela parece ser, ok? Isso aqui foi uma brincadeira só, a gente combinou, eu falei que seria um experimento social, mas isso aqui foi simplesmente para dizer que eu não me importo com a minha aparência, eu importo em ser uma pessoa honesta, de trazer coisas boas, de estar aqui conversando da melhor maneira possível, sem criar confusão, sem criar atrito, sem criar nada. E a minha aparência não muda nada, eu sou totalmente desapegado à aparência. E é isso, eu deixei o bigode para registrar aqui, só para isso, só para brincar, ok? Então é isso. Boa semana e só tudo para bem. Destacar, essas camisetas nossas da mesma cor, não foi combinado, hein? Exatamente, a camiseta verde de novo, né, Valdir? Não pela foi segunda combinado. Vez. Não foi combinado. O cabelinho. Não é o uniforme do Araclick. Não é o uniforme. Não, deixa eu tenho que contar. Eu ia vir com outro calção, mas aí quando eu fui colocar o equipamento no carro para vir para cá, rasgou meu calção, por isso que eu me atrasei. Tive que voltar e botar outro calção. Tudo bem. Gente, boa semana, até a próxima live. Fiquem com Deus. Sejam felizes. E é isso. Valdir, pode encerrar a nossa live. Galera, obrigado pela audiência de vocês, pela paciência de vocês com nós, com a gente aqui. Hoje a gente está meio desfalcado. E obrigado mesmo, obrigado por nos prestigiarem, por a gente ter esse espaço aqui para falar de vários assuntos aí, toda segunda-feira. E como de praxe já, quero desejar uma boa semana para vocês aí, que Deus abençoe a casa de vocês, abençoe a vida de vocês, dê muita saúde, muita prosperidade, e sejam felizes e sejam gratos pelo que vocês têm, que o resto vem. Boa semana, muito obrigado mesmo.